Glória a Deus. Que bênção estar aqui com vocês essa noite. Eu louvo a Deus pela vida da Lari. E talvez você não tenha dimensão do que está acontecendo aqui. Eu costumo dizer que quando você quer ter a noção do que Deus está fazendo no mundo, é bom você olhar para o que Deus tem feito na vida de mulheres. Porque as mulheres são um reflexo da sociedade. Porque elas refletem o seu marido, elas refletem seus pais, e elas também geram um reflexo sobre os seus filhos, sobre a próxima geração. E hoje eu recebi o convite de estar aqui e contar um pouco da minha história para você. Meu nome é Maria. E eu acredito que há algo que nós temos em comum aqui essa noite. Eu não sei de onde você veio. Eu não sei qual é a sua história. Mas eu sei que você já viveu, ou talvez esteja vivendo algo que eu também já vivi. O desejo por algo maior. Sabe, a palavra de Deus diz que nós fomos feitos como alma vivente. A mesma palavra usada para alma em hebraico é a palavra usada para garganta. Isso quer dizer que nós somos como gargantas viventes. Nós fomos criados para ter fome, nós fomos feitas famintas. Então dentro de nós há um anseio por algo a mais. Há uma fome, há uma dependência. E hoje é natural que nós falemos sobre como vencer a dependência. Mas o grande problema não é você depender. É sobre quem você tem debruçado a sua dependência. Porque todas as vezes que você tenta se debruçar sobre algo, sobre alguém que não tem sustento, que não tem estabilidade para te sustentar, você vai cair. E por muitos anos eu vivi assim. Mas houve um momento em que eu conheci alguém estável. Eu conheci alguém em quem eu poderia lançar minha dependência. Alguém em quem eu poderia de fato depender. E quando eu vinha, o Senhor me tocava para o fato de terem muitas mulheres aqui, até mesmo que vivem na igreja, mas destruídas emocionalmente. E com dúvidas, com questionamentos silenciados, calados, mas que não deixam de te assombrar por todos esses anos. E eu creio que hoje o Senhor me trouxe até aqui, não para que você deixe de depender, porque você foi criada para depender, mas para que você entenda que você foi criada para depender do único que é capaz de te dar uma vida estável, que é Jesus. Eu cresci acreditando que Jesus havia sido um grande político, que tinha se escondido por 3 dias. Eu cresci no candomblé, tenho até a tatuagem aqui até hoje, né? Iemanjá e todas as fases da lua, que aí vou chegar lá. Mas amadas, tudo que você puder imaginar que alguém possa fazer para encontrar Deus, eu fiz. E acontece que eu cresci num lar candomblecista. Minha mãe e meu pai eram do candomblé. Então para mim era como ir à igreja. E foi chegando um momento em que eu comecei a ficar incomodada com o fato de que tudo que eu precisava fazer, eu tinha que ir até um pai de santo para ele abrir uma consulta de búzios para mim e ele me falar o que eu poderia ou o que eu não poderia fazer. E então eu entendi o seguinte: quem é que pode consultar a Deus? É um pai de santo só? É uma mãe de santo só?
então eu vou me tornar mãe de santo. E no fim das contas, aquele homem que era meu pai de santo me disse: olha, você ainda é muito jovem, então vamos esperar, ao menos até os teus 18 anos, você vai ser maior de idade, para que você possa decidir o que você vai fazer da sua vida. Só que tinha algo dentro de mim que ansiava por esse algo a mais. Então o que eu fiz durante esse período? Eu falei, bom, se para ser mãe de santo eu não vou poder agora, eu vou começar a abrir tarô e baralho cigano. Então eu comecei a abrir cartas, comecei a abrir tarô, inclusive comecei a dar consulta de tarô e baralho cigano para as minhas amigas. E era interessante porque, de fato, aquilo que eu falava acontecia. E esse é um ponto interessante, porque se você não nasceu na igreja, ou se você veio para a igreja depois, é natural que as pessoas invalidem aquilo que você sabe que você viveu, você sabe o que aconteceu, você sabe o que você viu. Você sabe que as experiências que você teve no sobrenatural foram reais. E você chegar numa igreja e alguém simplesmente falar que é tudo demônio, isso não vai apagar o que você sabe que você viu. E é interessante porque nós temos o hábito de pensar que tudo que existe é Deus. E foi nesse engano que eu caí. Eu podia ali saber o meu futuro. E diferente do que muitos pensam, as religiões de matriz africanas não são compostas por pessoas que só querem fazer o mal. Assim como há igrejas que as pessoas oram para destruir casamento dos outros, há terreiros que pessoas fazem trabalhos sim intencionalmente para destruir os outros. É claro que hoje, como cristã, eu entendo que não há manipulação de energia boa. É claro que hoje eu entendo que ainda que não fosse a minha intenção, era algo errado. Então eu acreditava em que, se eu experimento isso, se eu chego aqui e sabem toda a minha vida, é porque isso existe. E eu costumo dizer que muito do que eu aprendi no mundo, sobre o mundo espiritual, foi na macumba. Na macumba eu aprendi algo muito importante, que existia um mundo sobrenatural. Então ali eu soube que existia um dono do mundo. Mas eu tinha um problema. Eu não conseguia falar com ele. Sabe, e há pessoas que de repente se encontram nessa situação, não só fora da igreja, mas dentro dela. Há pessoas que se escandalizam com o meu testemunho, né? Meu Deus, você veio do terreiro. Mas eu me escandalizo com quem foi nascida, criada em igreja e ergue um pastor como um pai de santo. Eu era ignorante. Mas se você é nascida, criada na igreja, você não conhece a obra da cruz, você está numa condição pior do que aquela pessoa que nunca teve a oportunidade de conhecer. Então, nós vivemos muitas vezes esse engano de pensar, porque existe, é Deus e não é. Não é porque você ouve algo, não é porque há uma experiência sobrenatural que de fato você desfrutou, que aquilo vem de Deus. No fim das contas, sabe por que nós temos esse anseio por conhecer o futuro? Porque vamos ser honestos. Quantas vezes você soube o que ia acontecer e não mudou nada? Mas essa busca por conhecer o futuro é, na verdade, uma auto-idolatria. É o desejo de se tornar um senhor da sua própria vida, de controlar aquilo que vai acontecer, de reduzir a ansiedade. Por quê? Porque você não tem em quem confiar.
Só que quantas vezes eu fui lá no terreiro, eu sabia o que poderia acontecer, mas dentro de mim, quando eu deitava a minha cabeça no travesseiro, eu continuava com um anseio que não era suprido. De que adianta você ir numa cartomante, numa astróloga, e a pessoa te dá um diagnóstico, te falar o que está acontecendo no seu presente, ou decretar sobre a sua vida um futuro que você diz amém, assim seja, e por isso se cumpre, porque você entrega a sua vida nas mãos desse falso Deus. E digo também para pessoas nascidas na igreja, que vivem na igreja, há pessoas que buscam esse espírito de adivinhação dentro da igreja. Eu creio, a minha fé particular, que Deus ainda usa pessoas. Mas eu creio que Deus não me deve isso. Eu creio que a minha fé não deve ser movida por buscar um conhecimento que cabe ao Senhor. E se aprouve a Ele pela graça usar alguém ou fazer algo, Ele irá me surpreender com graça e misericórdia, mas Ele não me deve isso, porque tudo o que eu preciso para conduzir a minha vida está nas Escrituras. Sabe, a maior diferença que eu vejo dos deuses que eu cria e do Deus que hoje eu sirvo, é que Ele não é um Deus de ansiedade. Eu me lembro que eu ficava aflita, porque eu pensava, o que vai acontecer se eu fizer? Será que vão aprovar? Será que vão reprovar? Mas Deus não é um pai que vai olhar para você e falar assim, se você me desobedecer, você vai ver só. E aí você pergunta, mas qual é a ordem que o Senhor está me dando? E Ele diz, eu não vou te falar, descubra. Não. Ele deixou para você registrado tudo aquilo que agrada ao coração dele. E quando você tem a primeira experiência, de repente, com a Bíblia, com o Deus da Bíblia, você pode até pensar que Deus tirano. Eu me lembro que quando eu tive a experiência da minha conversão, foi no momento em que eu estava cansada e tinha algo que parecia errado comigo, porque incorporar, como nós chamávamos, era como ser batizado no Espírito Santo. E todos ao meu redor incorporavam e eu não. E chegou um dia em que aquele pai de santo, que era como meu tio, ele falou, olha, não tem como você ser mãe de santo se você não incorpora, né? E eu ficava revoltada porque eu estava ali, eu depenava a galinha, limpava o sangue, fazia tudo. Tinha gente que chegava ali, só ia lá para ver a vida, ia lá e a pessoa incorporava. Eu pensava, meu Deus, eu sou menos espiritual, o que me falta? Tem algo errado comigo. E mal eu sabia que era Deus me guardando. Então foi marcada uma data e foi dito, não, você nesse dia vai ter que começar a incorporar. E quando eu estava a caminho do terreiro, esse homem que era meu pai de santo, infartou e morreu. E na cerimônia de morte dele, porque nós fazemos uma festa, né, uma celebração, foi o momento que eu vi o mundo espiritual como ele realmente era. Onde aquelas entidades que pareciam amigas, se revelaram de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Elas se xingavam, elas se culpavam. E eu ouvi uma frase que uma falava para outra. Uma entidade que nós chamamos pombagira, né, no terreiro, enfim. É irrelevante essa informação aqui. Porque para nós sabemos que no fim das contas o mundo espiritual só tem dois lados, né? Deus e o diabo. Então eu ouvi uma falando para outra, ele se foi antes do tempo dele.
Naquele momento veio algo dentro de mim que falava: aqui não é o seu lugar. Eu não conhecia Jesus. Nunca tive uma amiga crente. Eu tinha pavor de crente. As pessoas mais hipócritas que eu já tinha conhecido eram crentes. Eu preferia ir para o inferno do que virar uma daquelas pessoas que pecavam de um jeito oculto para não parecerem que eram pecadoras publicamente. Eu tinha horror de crente. Não havia nenhum cristão, nunca houve, na verdade. Eu sou a primeira cristã protestante de toda a minha parentela. Então eu não conhecia aquela voz que me disse: aqui não é o seu lugar. Sabe, de repente você esteja em um momento da tua vida que você não sabe muita coisa, mas saber que esse não é o seu lugar é o suficiente. É o suficiente para você começar. É o suficiente para você dar a chance de ouvir essa voz. E eu me lembro que naquele momento sentou uma mãe sã do meu lado e falou: minha filha, não somos nós que escolhemos eles, são eles quem nos escolhem. E na época eu não sabia falar: está repreendido. Mas eu me lembro que eu falei: pode ser assim na tua vida, mas na minha não. E aquela foi a última vez que eu pisei no terreiro. E eu me lembro que eu entrei no meu quarto e eu falei: Deus, se você existe, se você de fato existe, eu quero que você fale diretamente comigo. Sabe, essa pode parecer uma oração irreverente, mas era o que estava no meu coração. E às vezes o que distancia você de uma vida próxima, de intimidade com Deus, é a humildade de mostrar a irreverência que existe dentro de você. Mostrar a incredulidade que existe dentro de você. Porque sabe, fingir que você crê não vai te fazer crer. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer é falar: Senhor, eu quero crer, mas eu não creio. Paralelo a isso, eu havia reencontrado um amigo de infância, de adolescência na verdade, que era filho de pastores. E em resumo, nesse mesmo momento, nós tínhamos voltado a nos falar. Ele não sabia que eu era macumbeira, mas ele achava que eu era espírita. Que filho de pastor, não tem muita noção do mundo fora da igreja, né? O que existe, não sei, né? E eu me lembro que um dia, conversando no telefone com ele, ele falou assim: como eu quero que um dia você sinta o que eu sinto quando eu estou na presença de Deus. E talvez você ache isso lindo, mas eu quis matar ele. Quem ele pensa que é? Eu falo direto com Deus, com as entidades, eu falo face a face. Mas quando eu estava naquele terreiro, me veio uma voz e disse: como eu quero que um dia você sinta o que eu sinto quando eu estou na presença de Deus. E eu olhei para aquilo e eu falei: não é possível que isso seja Deus. Sabe, talvez você não conheça ainda a plenitude de Cristo, mas eu tenho a certeza que você foi criada com algo dentro de você que reconhece aquilo que Deus não é. Se atente a isso. Deus não é confusão. Deus não é ansiedade. E quando digo ansiedade, não é um transtorno que você tenha que tratar, mas digo um estilo de vida que você nutre, um comportamento ansioso. Deus não é inquietação. Deus não é essa guerra, porque a vida não é só alegria, mas também não é só tristeza. E tem pessoas que já estão espiritualizando isso. É por isso que quando Deus se apresenta ao povo, grande parte daquilo que Ele fala nos 10 mandamentos são negativas. Não matarás, não cobiçarás. Por quê? Você realmente acha que quando Deus começa a falar para você aquilo que você deve ou não deve fazer,
Ele faz isso porque ele é um tirano? Não. Ele faz isso porque ele quer se apresentar a você. Ele não é como um Deus daqueles que você não sabe o que ele vai pensar a teu respeito. E não há forma melhor de você conhecer alguém do que sabendo aquilo que alguém não tolera. As pessoas mais perigosas que você pode conhecer são aquelas que aceitam tudo. Porque quem aceita tudo é quem não tem identidade. Quando Deus diz, não farás, não matarás, Ele está mostrando a você que Ele ama. E Ele é exatamente o oposto daquilo que Ele não tolera. Quando Ele diz, não mate, Ele diz, eu sou vida. Eu amo a vida. Quando Ele diz, não cobice, Ele está dizendo, eu sou o caminho, eu tenho um caminho para você. Há pessoas que estão aqui, e assim como eu, não conseguem entender um propósito. Você sabe que você foi criada para algo a mais. E somente vir para o ambiente gospel não vai te dar um propósito. Não é no mundo que você vai encontrar um propósito. Para você encontrar o sentido da sua vida, primeiro você precisa conhecer aquele que é a vida. Deus não te deu mandamentos porque Ele é um tirano. Ele te deu mandamentos porque, como um bom pai, Ele quer te preservar. Sabe, quando eu olho para trás, eu vejo que todos os danos que eu tive na minha vida, emocionais, todo o peso do pecado que estava sobre mim, foi fruto da minha ignorância acerca desse Deus que é tão bom e que é um bom pai e que aponta para nós um caminho de vida. Se você sentir a vontade, se coloca de pé no teu lugar essa hora. Vamos começar a buscar esse ambiente, a buscar essa presença. Se você também quiser se prostrar, se você fique à vontade. Você está na presença de um bom pai. Nessa hora Deus começa a te lembrar de onde Ele te tirou. Nessa hora o Espírito Santo começa a trazer à tua memória bloqueios, feridas, traumas, dúvidas que estavam esquecidas, mas que Ele separou essa noite para dar um basta, para te libertar, para te curar. No fim das contas, você não quer dinheiro. No fim das contas, você não quer fama. No fim das contas, você não quer status. No fim das contas, você só enxerga tudo isso como uma maneira de ser amada. No fim das contas, o que todas nós queremos é sentir que nós pertencemos. É nos sentirmos saciadas. E talvez você tenha se alimentado durante esse tempo daquilo que ainda não te saciou. Talvez você esteja nesse ambiente, mas você ainda assim sinta que falta algo em você. Se hoje você se encontra nessa condição, eu quero te chamar para orarmos juntas. Vem até aqui à frente, se você pode, se você quer, se você entende que esse momento é para você. Sabe, vir até aqui à frente não é algo místico,
mas é uma decisão, é um culto racional, é um ato de humilhação diante de Deus. De falar: Deus, eu não estou nem aí para o que vão pensar de mim, eu não tenho nada para provar para ninguém, mas eu decido, eu não saio daqui com essa ausência. Então nessa hora, se há algo que você sente que está disponível para você nessa noite, venha até aqui à frente. A Bíblia diz que para o faminto Ele é o pão da vida, para o sedento Ele é a fonte de água viva, para a viúva Ele é marido, para o órfão Ele é pai. Você sabe qual é a diferença do Deus da Bíblia para aqueles deuses aos quais eu me prostrava? É que aqueles deuses tinham um rosto, eles tinham um nome. Sabe por quê? Porque rosto é identidade, rosto é poder. E o rosto de cada deus daqueles representava a área que eles eram especialistas em atuar. Não é assim que nós vemos? Há deuses que são deuses da guerra, há deuses que são deuses das causas impossíveis. Mas eu sirvo hoje, não há vários deuses, mas um só Deus, invisível, porque Ele é ilimitado. Eu não preciso de vários, eu só preciso de um, porque esse Deus é aquele que é especialista em todas as coisas. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é a tua ausência, eu não sei qual é a tua fome, mas eu sei o Deus em quem eu tenho crido. A Bíblia diz: lance sobre Ele toda a ansiedade. Aqueles que estão sobrecarregados, vinde a mim e eu te darei descanso. Hoje eu não preciso saber do meu futuro, porque eu sei que seja lá qual ele for, não é o que vai acontecer, é com quem eu estarei, é com quem eu andarei. Não fique aflita quanto àquilo que você irá vestir, quanto àquilo que você irá comer, porque se Ele veste até os lírios do campo, quem dirá a você? Nessa hora, Espírito Santo, nós te pedimos a tua graça. Eu te peço, Senhor, se quiseres curar, cura, se quiseres libertar, liberta. Nós estamos aqui, Deus. Liberta-nos de toda falsa crença, liberta-nos de todo engano, liberta-nos de tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, eu oro agora, pedindo que o teu Espírito Santo sopre no ouvido dessa mulher quem ela verdadeiramente é. Senhor, eu te peço que todo impedimento, toda cadeia, todo ciclo que vem se repetindo de geração em geração, em nome de Jesus, não se repita na vida dessa tua filha. Senhor, eu oro para que o teu sangue esteja sobre nós. Nesse sangue não há maldição que resista, não há nenhum decreto das trevas que prevaleça. Senhor, basta uma gota do teu sangue para que uma história seja transformada. Comece a clamar a Ele, peça a Ele: Deus, revela a mim todo engano que me afasta de ti, toda ideia falsa que eu tive a teu respeito, Pai. Ele não é um tirano. Talvez você não tenha tido um pai, mas Ele é um bom pai. Ele é amável,
algo que consome tudo aquilo que vem para te matar. A razão dele odiar o pecado é que o pecado afasta você dele, e ele te quer para ele, ele te quer perto dele. Se há algo que você ainda não rendeu a ele nessa noite, dê nome aos teus falsos deuses. Talvez você nunca tenha ido a um terreiro, mas você tem dedicado mais tempo do que deveria a um Deus que não é verdadeiro, a um Deus que não é digno. Como você tem gastado o teu tempo? O que você mais passa tempo fazendo? O que te leva ao desequilíbrio? O que faz você não crer? O que faz você ficar sem esperança? Esse é o falso Deus. Saia debaixo desse falso governo. Peça: Senhor, me liberta nessa noite. Ele não veio só para te salvar, ele veio para que você tenha vida, e vida em abundância. Senhor, nessa hora eu intercedo por cada mulher aqui. Senhor, eu peço que o Senhor contemple cada ferida. Eu não sei, mas o Senhor sabe o que ela escutou, e não vai se repetir sobre a tua vida. O Senhor tem um novo caminho. Eu te peço, Pai, traga refrigério em nome de Jesus sobre essas vidas. Que todo espírito das trevas que tem perturbado essa mulher, que tem invadido a mente dessa mulher com pensamentos de morte, com mentiras do diabo, em nome de Jesus, perca nessa noite o governo sobre a vida dela. Se você tem vivido isso, diga: Senhor, eu renuncio o meu pecado. Dê nome ao teu pecado, porque pecado tem nome. Diga: Jesus, eu entrego a ti, eu entrego a ti, eu entrego a ti. Revela, Senhor, revela a nós tudo aquilo que tem nos afastado de ti, nos afastado de crer plenamente no senhorio do Senhor Jesus para nós. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, um novo tempo, um tempo de leveza, um tempo de doçura na tua presença, um tempo de graça. Há mulheres em situação de exaustão, e o Senhor está te dizendo: não é essa vida que eu vim te propor. Eu venho te propor uma vida de paz, uma vida de refrigério. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nele você pode suportar. Nessa hora, Pai, nós estamos aqui diante de Ti, cada uma com um testemunho, cada uma com uma história, cada uma com dores, com marcas que só o Senhor conhece. E nessa hora nos rendemos a Ti e pedimos: visita-nos, Espírito Santo, de uma maneira especial nessa noite. Nós queremos, em nome de Jesus, Pai, uma nova porção. Nós queremos, em nome de Jesus, uma nova intensidade de fé.
intensidade da tua presença. Nós queremos nos lançar mais, crer mais, obedecer mais, servir mais. E nós dependemos de Ti. Comece a colocar diante dele. Comece a colocar diante dele. Esquece quem está do seu lado, porque quando você chega em casa e começa a chorar, é só você e ele. É só você e ele. Então fecha os teus olhos e pensa nele. Abre mão da tua vaidade, abre mão do parecer. Se coloca com verdade diante dele. A tua falsa imagem dele e sobre você te trouxeram até aqui. Daqui você não passa com essa mentira. Mas se você quer mais, se você quer mais dele, se você quer uma vida em abundância, se entrega humildemente em verdade. Sabe, diga se for preciso: Deus, se você existe, eu quero que o Senhor se apresente a mim. Em nome de Jesus, Pai, se apresenta nessa noite. Se apresenta nessa noite de maneira pessoal a essas mulheres. Que não seja mais o Deus da mãe, o Deus do pai, o Deus da avó, mas que seja o Deus dela, o Deus que é pai dela, o Deus que é amigo dela, o Deus que é Senhor dela, o Deus que hoje muda a história dela.